Saudações àqueles que nos veem. Estou aqui no Mais TV. Essa televisão é um tipo de web TV com um amigo, um conterrâneo de família antiga em Mogi do Sul. Estou assim com o Vaval. Vaval, qual é o seu nome todo? Dermeval César Ribeiro Vaval. Muito bem. Isso é de família? Sim, sim. E como foi a sua vida lá em Flores, que é o antigo nome de Belo Aurora? Minha família, Braguinho, estendendo um pouquinho a sua pergunta, se me permite, nós estamos completando 100 anos que nós chegamos aqui em Mimoso do Sul. Viemos de Miracema, a época era distrito de Santo Antônio de Pádua. Sim. Então minha avó, meus avós se fincaram lá no comecinho de São Lourenço, naquela divisa do Sapé, né, aquela divisa do Sapé que desce, os Guaçoni, né, desce para os Ribeiros. Então eles fincaram lá no final de 1924, início de 1925, inclusive, se Deus quiser, faremos uma festa esse ano de centenário da família em Mimoso do Sul. Vamos ainda escolher uma data apropriada para a gente poder fazer isso. E eles vieram para cá, né? Meus pais ficaram, minha avó, tanto do lado materno quanto do lado paterno vieram. A família materna foi lá para Santa Cruz, onde hoje é ali o pedágio. Aquilo era a fazenda do meu avô e ele perdeu as condições... A divisa? Exatamente, na divisa. Era do meu avô uma fazenda lá, né? E a outra fazenda de cá. Foram comprando pedacinhos, né? Família muito lutadora. Enfim, conseguimos. Aí meu pai, mais ou menos em 1940, por aí, 43 precisamente, foi para Atílio Vivaco. Eles compraram uma propriedade lá, meu avô, e meu pai foi tomar conta de um trecho lá, uns 4 alqueires de terra mais ou menos. E nessa circunstância eu acabei nascendo em Atílio Vivaco. Marapé, Rasga-Pão, se me chamarem eu agradeço, gosto, né? Porque afinal de contas nasci lá, né? E o apelido lá é Rasga-Pão, né? Respeitosamente, é um apelido gostoso do marapense, do Atílio Vivacuense, né? Então depois, com 4 anos, meu pai experimentou um câncer violento e veio se aproximar da família. Então foi o período mais difícil para a gente, né? Porque vendeu propriedade, enfim, ficou sem patrimônio nenhum. Viemos ser colonos aqui em Mimoso do Sul, né? E eu tinha apenas 5 anos de idade. E 8 meses depois eu perdi meu pai. Então foi para mim a dor mais terrível. Por isso que eu falo paternidade responsável, né? A gente não é obrigado, um casal não é obrigado a ficar junto, mas assistir o filho, porque não há separação, né? Pai e filho, mãe e filho, isso não existe. Então essa foi a maior falta da minha vida. Estou me aproximando dos 70 anos. A maior falta da minha vida foi a perda do meu pai. Infelizmente, pela morte, aí não tinha, né, como, né? Ausência. Exatamente. E foi levando minha vida, né? Aquela vida de menino da roça, colono, trabalhando na roça, cuidando dos animais, desde sempre. Desde 6 anos de idade, foi uma vida de dificuldades, mas também que me serviram, porque me deram molas para a minha vida. Hoje, Braguinho, eu tenho que dizer que eu sou uma pessoa vencedora, sem falsa modéstia. Eu me considero uma pessoa vencedora, né? Porque consegui criar minha família, né? Vivi, me casei com 25, entrei no Banco do Brasil com 19, passei com 18,
Entrei com 19, me casei com 25, tenho 4 filhos. Meus filhos nunca tiveram a opção de não fazer faculdade. Tiveram de qual faculdade escolher. Essa opção eles tiveram, mas de que não vamos fazer, não, todos, né? E o Banco do Brasil foi muito bacana para mim, como você falou, é uma escola, sim. E o Banco do Brasil, Braquinha, me ajudou a mudar a minha vida e da minha família, né? Muito a gente bem. que era todo mundo da escola, nós fazíamos primeiro grau. E eu resolvi estudar, não sei como, em criança. Com isso, depois 2 irmãos meus também vieram a estudar. Meu sobrinho, quase todos fizeram faculdade. Enfim, uma mudança de vida radical, não apenas minha, mas da minha família. Então, depois de você cumprir toda essa etapa familiar e profissional, você se aposenta. Isso. Aí você então, mas antes de se aposentar, você fez a faculdade de Direito. Sim, isso era um sonho que eu tinha ele. Eu sempre, Braguinha, entendi que a educação é, eu diria, a única ferramenta que faz o pequeno, o pobre, subir na vida, mudar de degrau. Como é que é upgrade? Como é que é aquela? Upgrade. Upgrade. Então, é para mim a educação. Eu incentivo, jovem. Eu acho que isso foi uma obsessão na minha vida, que aconteceu comigo, e eu quero que aconteça com todos. Dentro do Banco do Brasil, sempre que tinha um funcionário com problema, vai para o Vaval. Eu chefiava lá, então a gente conversava bastante. No escritório, você vê que no meu escritório, nós estamos com 13 anos de escritório. Já passou 13 pessoas lá, advogados, que saíram, alguns já colocaram o escritório na frente. Então, eu tenho feito da minha vida um constante aprendizado. Eu fiz um livro, nós temos 3 obras, né? Se me permite. Pois não? Tem aqui esse Meu Benefício, é uma aula para todos os advogados, né, que queiram. Eu vou fazer, inclusive, uma tiragem grande desse livro e vou distribuir lá em Aparecida do Norte, muito brevemente. Muito bem. Vai espalhar pelo Brasil, porque o direito brasileiro, ele é único, né, no Brasil inteiro. Então, muita gente já foi ajudada com isso aqui. Com E esse como livro. é que é a sua relação, a importância que tem para você a Igreja Católica Apostólica Romana? Fundamental. Fundamental. Minha vida inteira foi dentro da igreja, né? Só que eu sou um pouquinho para frente, se me permite. Tinha que fazer catequese para fazer a primeira comunhão. Eu fiz, pá, me desculpa, eu entrei na fila e comunguei pela primeira vez, né? Tudo bem. E fui levando minha vida, né? Hoje fui ministro durante 8 anos pelo ministro da Palavra, né? Com muita honra, né? Eu gosto de onde eu estou, mas sempre tive uma relação muito boa com a igreja evangélica, que a minha irmã também era da Assembleia de Deus, lá em Atirivaca, e era o local dos nossos passeios. Então a gente ia muito lá na casa dela. Então eu tenho certeza que a minha educação cristã eu devo muito à Igreja Católica e à Assembleia de Deus. Não tenho a menor dúvida disso. Então há uma certa riqueza no seu aprendizado religioso, porque a Assembleia de Deus, ela é um fruto de uma ruptura. Sim, 100 anos atrás. De Martinho Lutero, né? Mas... Então você aprendeu os ensinamentos de uma ótica um pouquinho diferente, mas todas no caminho direto a Deus, né? Eu vejo fundamentação bíblica, inclusive nas igrejas evangélicas, que teve uma parte da Bíblia, que eu não vou lembrar aqui bem qual o livro, que um discípulo falou: Senhor, estão pregando em seu nome lá e não é dos nossos. Jesus falou assim: quem é a nosso favor não é contra nós. Sim. Em outras palavras, mais ou menos assim, ou seja, ele não desautorizou aquela pessoa que estava fora do redil católico, né? Ele não os autorizou. Então entendo que se a pessoa não consegue chegar a Cristo dentro da igreja católica dele, procura uma denominação, meu irmão, e chega a ela, porque o nosso alvo é Jesus Cristo. Todos os caminhos levam ao chefe, né? Levam a Deus, né? Exatamente. Ô, Vaval, me fala outra coisa aqui em relação a essa riqueza de vida que você trilhou durante um bom período da sua existência humana. A minha pergunta se traduz no seguinte: você, com toda essa peregrinação que você teve, você tem 3 filhos e uma filha. Sim, exato. Não é isso? Exato. Quantos são médicos? Eu tenho 2 filhos médicos e uma filha médica e um genro médico. Então eu considero 4, né? Que meu genro é meu filho, né? Sei, mas você tem um filho que não é médico. Eu tenho um filho que ele seguiu o meu caminho. Eu estou no Banco do Brasil. Eu estive no Banco do Brasil, ele está no Banco do Brasil. Eu nasci 12 de outubro de Nossa Senhora Aparecida, ele também nasceu 12 de outubro de Nossa Senhora Aparecida. Interessante. Exatamente. Eu sou advogado, ele também é advogado.
Então é uma vida assim, bastante seguida, né? Seguida e uma boa coincidência, né? Sim. Ô, Vaval, dentro dessas... E o meu primogênito, se me permite. Também. Dentro dessas suas características, quem tem essa formação religiosa sua tem uma preocupação cristã em ajudar as pessoas mais vulneráveis. Verdade, verdade. E você pratica isso enquanto cidadão, na medida do seu possível? Busco procurar e, mais uma vez, dentro da Bíblia. Que se diz que quem planta, colhe, né? Dependendo da sua boa semente, você vai ter uma boa colheita. Eu entendo que, não está na Bíblia isso, pelo menos eu não vi, mas sempre me disseram que 10 por 1 já na terra ele vai dar. Então não é que eu faça por interesse, mas eu faço isso com muito agrado, essa ajuda às pessoas, né? E de onde a gente tem aqueles projetos, né? Que eu direciono o projeto Alimentando Vidas, como eu te repito, a questão da escola, né? do escritório escola, porque o meu escritório é mais escola. Eu não gosto que pessoas saem do meu escritório, mas quando elas saem, normalmente elas saem e colocam uma coisa melhor para ela na frente, eu posso estar aqui, o doutor Franklin, que botou um escritório melhor do que o meu aqui na praça. Ótimo. Doutor Tatiana está um escritório lá pertinho do INSS, doutor Wallace está lá em Caixeta Pirmini, mas doutor Leomar. Então, para mim, eu fico muito feliz, porque é o aluno que está superando o mestre. Ótimo. Vaval, nós vamos fazer um breve comercial, voltaremos em seguida. Tá ótimo. Dermeval. Vaval. Isso. Bem, Vaval, nós ficamos agora só no sapatinho. Isso. Tá certo? Agora nós vamos fazer um vatapá quente. Tá bom. Quente vamos com um pouquinho de pimenta. Tá certo. Bem, pimenta não no sentido moral, mas no sentido dos assuntos mais pujantes da vida brasileira. Quem não gosta de uma pimentinha? Não é verdade? Sim. Eu faço uma pergunta a você. Você gostou da experiência política eleitoral que você teve nas últimas eleições, como experiência, como entrar numa atividade que você conhecia só teoricamente, não conhecia na prática, lhe rendeu aprendizado? Muito. Sempre tive muito preocupação com as causas sociais, como você falou, né? E agora, ultimamente, o último Papa, o nosso Papa Francisco, ele fala, cristão, em outras palavras, vai para a política, ocupe os espaços da política. Se você não, o espaço não fica vazio. Se você não vai, o mal vai. O mal vai e assume aquele espaço. Então, imbuído desse espírito, incentivado mesmo pela Igreja Católica, pelo seu líder máximo. Não é que a Igreja Católica é mimoso, vale, não, ninguém me mandou. Mas pelo líder máximo da Igreja Católica, eu adentrei na política e já estava com 60 anos. Estou muito velho. Aí me lembraram que, velho? Quantos anos que Abraão seguiu aquele povo da Bíblia? Com quantos anos Moisés fez a caminhada? Tinha muito mais de 60 anos. Eu falei, então também eu vou dar a minha contribuição, né? Porque a gente chega num ponto, Braguinha, que vê que a política há muito aquele interesse pessoal. E nós temos que afastar essa questão do interesse pessoal. Nós temos que pensar no interesse coletivo. Nós temos que entrar na política sem precisar de ganhar salário da política. Porque, né, por que precisa de ficar fazendo tudo? Eu falo aqui uma coisa, os políticos vão gostar muito disso. Eu não gosto de tal de reeleição. Nem para vereador. Penso que se profissionaliza na política. Entendo, né? entendo. É um ponto de vista interessante. Sim, é um ponto de vista meu, né, pessoal. Porque nos Estados Unidos o presidente só pode ser presidente 2 vezes. Pois né? Então não pode ser a terceira vez. Nunca mais. Nunca mais. Nenhum cargo eletivo. É uma cultura. Né? Mas o cargo de legislativo também lá deve ser como no Brasil, que pode ver às vezes. Exatamente. Agora, dentro dessa sua vivência, dessa sua experiência, né, na questão política, você acabou vendo as deficiências do município. Algumas deficiências são crônicas, outras é falta de administração. As crônicas, você estava falando de juventude. Que opinião você daria, que projeto você teria para que a questão da juventude, a juventude
ela é imensa, são jovens quantitativamente respeitáveis, né? Mas eles têm uma evasão do segundo grau de 11 a 12 milhões, não concluem o segundo grau. E parece que está havendo aí um esforço da área federal em tentar ajudar esses jovens. Você acha que a juventude, o viés político deveria ter mais atenção com a juventude? Total. Eu vejo a juventude, nem só a juventude, até nos seus 40 anos, que a juventude no Brasil, se eu não me engano, parece que é considerada entre 18 a 30 anos de idade. Né? Mas até uns 40 anos de idade eu penso que é aquele povo intermediário, né, entre a fase da infância e a fase do maduro, do idoso, né? Essa fase tem que ter prioridade em qualquer administração, seja municipal, estadual, seja federal, né? Penso que o jovem precisa mais do que a internet, do que o celular na mão. Que fique, que o celular hoje chegou para ficar. Não adianta querer tirar celular de ninguém, porque isso é uma coisa, até uma idiotice pensar numa coisa dessa, né? Não adianta também você só o jovem na bebedeira, não, né? Não vou dizer que ele não tem que beber uma cervejinha. É importante, é uma festa, é uma alegria, né? E isso é muito importante. Festa, no carnaval, isso é muito importante para o jovem, né? Mas penso que não pode ficar só nisso. E uma das primeiras coisas que eu imagino é a questão do esporte, né? A questão da educação, incentivar ao máximo. O que você pode fazer para incentivar o jovem para frequentar uma faculdade? Né? E você pensa, Vaval, em relação à questão da juventude, você como advogado da especialização previdenciária, exato, o que poderia mudar da lei de aposentadoria rural para minorar ou para alargar ou para acrescentar alguma coisa nesse sofrido trabalhador rural? Felizmente, na reforma da Previdência de 2019, não mexeram no trabalhador rural. Não mexeram. Achei uma injustiça muito grande com as mulheres, porque pegou a mulher de 60 anos, botou para 62. E o homem era 65 e manteve 65. Nós sabemos que tem uma razão maior aí da mulher ter essa, não é privilégio, essa diferença de aposentar um pouco mais cedo, porque toda mulher, praticamente sem exceção, ela cumpre dupla jornada. Ela é dona de casa, é ela que de manhã cedo bota o filho para a escola, mas eu sou pai, também faço isso, com exceção. Em regra, quem faz isso é a mulher. Ela tem que lavar a roupa, ela é a última que dorme, que ela tem que ver se o menino está dormindo direitinho, se a cobertinha está em cima, enfim. A mulher realmente tem que ter essa aposentadoria, no meu ponto de vista, aos 60 anos. Inclusive, na transição de governo, eu mandei emenda para o deputado Eldo Salomão, para o senador Paulo Paim, que ele é o responsável pela Previdência no Brasil, na frente parlamentar, na frente na questão previdenciária e seguridade social, para o Contarato também. Mandei para vários deles, infelizmente não foi aprovado ainda, mas pelo menos tem um projetinho meu, uma iniciativa minha de projeto de lei, para fazer essas alterações lá. Quanto à juventude, é muito importante, aí eu vou orientar até o cumprimento do que está hoje, né? Porque o jovem, ele precisa ter um contrato com o próprio pai dele mesmo, né? Porque senão ele fica sempre naquela dependência, aí às vezes ele esquece de fazer o contrato, ele casa, porque a lei 8.213, ela já prevê que o grupo familiar, nós temos um chefe, que isso é muito natural na roça, se fala arrimo de família. O documento daquela pessoa, ela serve para comprovar trabalho rural da esposa e de filhos menores. Aí eu já tive um caso lá que o cliente fez 18 anos, rapaz, ele está de Muquita, estou até me lembrando o nome dele, não vou falar por questão ética, né? Ele fez 18 anos e continuou na roça. Com 25 ele teve uma carteira assinada, pois o juiz não deu aquele tempo de 18 ao 25. Uma coisa eu achei assim, foi exagero do juiz, que normalmente você consegue todo aquele tempo, mas para resolver isso, faça um contrato de trabalho, de parceria rural, arrendamento, ou de comodato com seu pai, né? Ou independente do seu grupo familiar, ou entre no contrato, por exemplo, se o pai tem um contrato com um certo fazendeiro, inclua o nome do filho, né? E hoje já tem essa vantagem, por quê? Na lei brasileira, hoje, só pode trabalhar os jovens de 16 anos, adolescente, né? Muito bem. Mas, se ele for menor aprendiz, pode ser a partir dos 14 anos. Só que a legislação previdenciária, ela fala que se a pessoa for da roça, é 12 anos. Porque o cara trabalha dentro dos 6, como é o meu caso. Aí, já tem legislação avançada dizendo que
Por que 12 anos? Se ele trabalhou desde 8, desde 9, desde 7, que se pegue tudo. Aí aqueles que são contrários dizem, não, mas a lei fala que só pode trabalhar a partir de 12, 14 anos. Aí os defensores, pois é, mas então ele vai ser duplamente punido. Ele perdeu a infância e agora não pode aproveitar aquele tempo a fins trabalhistas, tem que aproveitar sim. Penso que essa corrente hoje, de aproveitar qualquer tempo rural, de 6, de 7, de 8, ainda é minoritária, mas se Deus quiser, ela vai ser ainda majoritária e nós vamos fazer prevalecer. Hoje, a legislação autoriza o trabalho rural, na verdade é a jurisprudência, a partir dos 12 anos de idade, do trabalhador rural, homem ou mulher. Val, você está dando uma aula e vamos continuar essa aula. Val, me diz o seguinte, você falou sobre a mulher. O tema da última prova do Enem foi a mulher invisível, porque é exatamente isso que você disse. Ela é mãe, ela é dona de casa, ela é costureira, ela é cozinheira, ela racha lenha, ela ajuda na colheita de café ou colheita de qualquer outro tipo de atividade agricultável. Então, a mulher, e agora você colocou que a aposentadoria da mulher de 60 passou para 62. A urbana. A rural é 5,5. A rural é 5,5. Mas mesmo a urbana. Sim. Né? Isso é um absurdo. Absurdo? Então, andando nessa conversação, nesse nosso diálogo, eu queria saber de você a sua opinião que você tem. Como é que você, como advogado, como homem experiente, essa questão das redes sociais. Os Estados Unidos da América do Norte, a Suprema Corte vai votar uma regulamentação das redes sociais. Você é a favor? Total. Total, porque você não pode, por exemplo, mas em nome da liberdade, porque nós que vivemos numa democracia, nós temos que lutar com unhas e dentes, né, para a liberdade. Não é mesmo? Nós temos que lutar, unhas e dentes para a liberdade. Só que a liberdade não pode jamais ser confundida com libertinagem. Sim. Né? Aí eu venho aqui, denigro a imagem de um cidadão comum, de um político, de um presidente, do médico, qualquer pessoa. E fica na internet e penso que estou escondido, né? E fica por isso mesmo. Não pode. Não pode. Então né? você é favorável à regulamentação? Eu sou favorável à regulamentação, respeitando sempre as liberdades individuais. Porque o ser humano tem direito à liberdade. Aqui em Mimoso tem acontecido uma situação complicada para aqui, não sei se você está sabendo. Estão filmando pessoas em situações íntimas e colocando na rede social. Isso é um absurdo, não fica descoberto. Se a pessoa que se sente vítima, e eu vi, nessa semana passou uns 3 casos, olha bem, numa semana, pessoas, se elas for na justiça, porque é feio, isso não interessa, isso é dentro da intimidade de cada pessoa, isso a palavra diz, intimidade, isso não pode vir a público, isso está tudo dentro dessa regulamentação das redes sociais. Advogado Vaval, você tem algum projeto, mesmo que ele seja embrionário, nesse cérebro que não para nunca, só quando dorme, de repente também não, né? A gente sonha, né? É verdade. A minha pergunta é a seguinte, o que fazer para uma cidade igual Mimoso do Sul, com 25 mil habitantes aproximadamente, uma juventude pujante, muito jovem, aliás, o Brasil é um país de jovens. Verdade. O que você teria aí nessa sua cabeça pensante em relação que tipo de atividade geradora de emprego e renda você escolheria ou você testaria em Mimoso do Sul? Essa pergunta é difícil, né? Difícil porque eu tenho certeza que os prefeitos que passaram por aí, né? Eles todos têm essa preocupação que é a questão do emprego. O emprego é fundamental. Ninguém quer esmola. Todo mundo quer emprego, né? Pessoas às vezes me criticam lá no meu Alimentando o Projeto Vidas, né? Que a Igreja Católica, felizmente, ela avaliza para mim aquilo lá. Então, não é o Vaval, é a Igreja Católica junto com o Vaval. Eu coordeno, mas eu tenho um fundamento aqui dentro da Igreja Católica. Pois muito bem, criticam. Só que as pessoas que vão lá em busca, não estou sendo a pergunta, é um pouquinho, mas vou chegar lá, que está buscando aquela alimentação, são pessoas que dificilmente, aquela pessoa que critica, vai dar um emprego para ela. Essa pessoa que eu vi ela fumando, eu não vou dar emprego para ela, mas você critica, então você quer que ela passe fome?
Penso que a solidariedade humana, ela é fundamental, porque o próprio Cristo fala, e ele diz assim, eu sou a cabeça, todo mundo que é cristão sabe disso, e você é meu membro. Ou seja, se um membro está sofrendo, como fosse uma ferida no meu corpo, enquanto corpo de igreja, enquanto corpo único. Então eu tenho que cuidar daquele meu irmão, porque ele é uma ferida no corpo único que nós temos que defender. Isso é o tecido social, não é só dentro da igreja não, é também na sociedade, né? Nós sabemos que, como se diz, como dizia o famoso Betinho, na década de 90, Fome zero. Fome zero, ele dizia que a fome tem pressa, barriga vazia, má conselheira. Então, Braguinha, você quando entra nos projetos sociais desses, você busca evitar o crime na nossa sociedade, né? Na nossa comunidade. Agora, quanto ao projeto de empresa, é aquela questão de sempre, de você procurar uma maneira de criação, de trazer empresas para Mimoso do Sul, porque não é fácil. Isso não depende só do poder público. Claro que o poder público, eu penso que é peça fundamental nesse processo, na questão de isenção de impostos, preparação de áreas, conceder área para a pessoa poder fazer investimento, né? Sei. Mas precisa que também os nossos irmãos mimosenses que saíram daqui, que possam voltar. Braga voltou para Mimoso do Sul, Vaval voltou para Mimoso do Sul, e vários irmãos nossos voltam para Mimoso do Sul. Eu não me esqueço do professor Augustinho Paraguaçu. Matemática. Exatamente. Ele um dia me chamou, ele gostava muito de mim, que ele viu que eu tinha um destaque em matemática, né? Não vai embora de Mimoso, não. Olha, isso tem mais de 50 anos. Sim, 1972, 73, por aí. Não vai embora não, porque Mimoso do Sul precisa de engenheiros, de não sei o quê. Forma e vem para aqui. Já naquele tempo, aquele grande homem, tiver algum descendente dele aqui, sabe disso. Palmas para o nosso professor Augustinho Paraguaçu, saudoso, né? Mas ele falava isso comigo. E certamente falava com outras pessoas também, porque ele era um educador e preocupado com o nosso chão, com o nosso Mimoso do Sul. Você muito bem sabe, como historiador que é, competente, memória excelente, naquela história de Mimoso, que tem população terceira, olha bem, terceira, segunda. A segunda. Primeira era Alegre. Pensa bem, maior que Vitória, maior que a grande Vitória. 45 isso, mil. Isso não é saudosismo, não. Isso é simbolismo. Exatamente. Os nossos políticos, eles têm que saber, o governador, os nossos senadores, importa o partido que eles estejam. Isso é simbolismo e não se abandona esse simbolismo. Bem, Vaval, nós estamos terminando o nosso tempo e tem um recado do Júlio Alves, Julinho Lagartixa, dizendo que você não deve abandonar o seu sonho político. Ele te mandou um grande abraço e falou, fala com o Vaval para não abandonar o sonho político dele, que nós temos, ele pode ser uma esperança para o Mimoso do Sul. Então eu gostaria das suas palavras finais, agradecendo a Mais TV, ok? Sim. Com você, os microfones todos abertos. Muito obrigado. Eu agradeço o seu convite para participar dessa conversa, esse bate-papo bastante informal, também a Mais TV, né? O nosso amigo Wallace, né? O cameraman, competentíssimo, também a Zé Maria, que é o proprietário da rádio, mais o outro, você falou que são 3 pessoas, né? Perfeitamente. E Mimoso do Sul, que é a nossa terra, é o nosso chão. Aqui é onde a gente tem que buscar, né? A questão política, sabe que existe um grupo político que está em busca de fazer uma pré-candidatura e, Deus querendo, pode até ser uma candidatura só ao final, a gente não sabe. Perfeito. Nós não sabemos, né? Nós estamos num momento de análise, pensando em Mimoso do Sul. Qual é a melhor alternativa para Mimoso do Sul nesse momento? Ok. Obrigado pela sua presença, pela sua clareza de pensamento, você explicita muito bem, você explica de maneira didática, você é um bom professor. Quero agradecer a Mais TV, agradecer o Wallace, esse cameraman aí, paciente, né? Com certeza. Agradecer os outros dois companheiros que fazem parte, que é o Júnior e o Zé Maria, e desejo um bom fim de tarde ou fim de noite. Esse programa se repete em horários díspares, mas de qualquer maneira agradeço muito a presença de vocês, telespectadores e telespectadoras. Sempre mais, Gilberto Braga Machado.